Bem-vindo a todos. Sejam bem-vindos ao 10º ENEX, Encontro Nacional de Educação Corporativa em Saúde. Desta vez, nós estamos aí com o ENEX acontecendo de forma remota, assim como vários eventos que vocês estão participando, né, online, e o ENEX ele não poderia deixar de acontecer no seu 10º ano. Um ano para nós comemorativo, um ano em que nós somamos todos os eventos em que nós reunimos diversos profissionais de saúde, diversos palestrantes, expertises na área da saúde, que compartilharam conosco nesses 10 anos tudo o que a gente precisava saber da transformação que todos esses anos nos permitiu entender do contexto de saúde, desde a gestão, da educação e assistência em saúde. Todos os palestrantes, informações aqui compartilhadas, puderam ajudar instituições, profissionais e quem está também adentrando a profissão a entender melhor sobre este contexto de saúde. E nós estamos em meio a uma transformação digital, né? Ela já vem ocorrendo há alguns anos, mas na saúde, por causa da pandemia, isso aconteceu de forma muito mais rápida. Então, o que viria de forma mais tênue aconteceu do dia para a noite e nós tivemos que nos readaptar também na assistência. Então, hoje nós falamos de inteligência artificial, falamos de telemedicina, falamos de assistência remota, e é neste cenário que nós trazemos o 10º ENEX pela primeira vez online, virtual, conectado com você. Este evento ficará aqui agendado, ficará aqui gravado, né, para que quem não possa estar neste horário conosco ao vivo, possa assisti-lo depois, porque os temas aqui estão muito interessantes. Serão 9 painéis, e desses 9 painéis com assuntos diversos do setor de saúde. Veja qual o mais interessa e compartilhe com seus amigos para poderem estar aqui também recebendo informações. Já saliento que vocês podem fazer o cadastro de vocês num link que nós vamos disponibilizar para que nós possamos enviar para vocês 2 e-books. Um e-book trata da letramento digital, introdução ao universo digital e todos os dilemas, né, que nós passamos neste mundo digital. E também você receberá o e-book sobre links, aplicativos, games, plataformas para ensino conectado. São cerca de 219 links para que você possa usar, trabalhar dentro do sistema dentro do sistema online que nós dizemos, né, com seus alunos ou até mesmo no ensino corporativo. Nós também sortearemos, ao final do evento, 5 cartões virtuais. Então, se você ainda não tem o seu cartão virtual, vai ser personalizado com a sua carinha, com o seu jeitinho, do jeito que você quiser, com os seus dados. 5 pessoas serão aí contempladas e amanhã, que é o último dia do evento, ao final nós sortearemos esses 5 cartões virtuais e aí você poderá ser contemplado. Então, não deixe de se cadastrar, né? Não deixe de poder aproveitar, né, todas essas trocas de experiências que faremos aqui hoje. Então, eu vou compartilhar, eu sou a primeira palestrante do dia, eu gostaria de agradecer mais uma vez quem está aqui conosco, e eu vou compartilhar a minha tela para nós podermos já trabalhar dentro desse cenário, né? Quando eu falo dentro desse cenário, eu estou dizendo para vocês que a inovação na saúde, ela, né, trouxe a transformação digital para dentro da gestão, da educação e da assistência em saúde. Aqui, neste primeiro momento, eu vou tratar com vocês especificamente da questão relacionada à inovação educacional e a multicompetência docente em saúde. Por que isso é importante? Por que nós temos que entender que o contexto educacional em saúde, hoje, ele está permeando várias áreas. Primeiro, porque o profissional de saúde, ele não para de estudar, você sabe disso. Então, o profissional de saúde, ele precisa se inovar, ele precisa sempre ter algo, atuar, na sua atuação, inovado.
né, mudado, modificado, transformado. Ele não pode fazer o que ele fazia há 40 anos atrás. Então, o que acontece? A gente precisa trazer a inovação e a tecnologia, ela proporciona isso. Só que, para isso, nós também precisamos que o professor da área da saúde, o educador, o docente, o professor de estágio, o professor de campo, o professor de sala de aula, o professor remoto, que ele esteja antenado com algumas mudanças que houveram e que vão haver no ensino em saúde. Nós já percebemos que, por exemplo, o ensino corporativo, ele teve uma grande mudança. O ensino corporativo, ele era estritamente presencial e hoje ele já está usando o ensino remoto em sua capacitação. Nós estamos tentando entender esse contexto para trazer o que a gente chama de ensino híbrido, porque também entendemos que na saúde nem tudo dá para ser feito de forma remota, né? Eu, como enfermeira, formada há mais de 23 anos, tenho aqui, eu falo assim, a gente tem no sangue, né, correndo essa questão da educação em saúde, mas a gente sempre precisa caminhar para o próximo passo, a gente não pode estagnar. E há mais de 15 anos eu trabalho com ensino digital em saúde, e eu percebo que na área da saúde ainda há uma certa resistência para esse contexto, mas é um advento que eu já digo para vocês, é um advento sem volta. Então, a gente precisa trabalhar em prol de unir a tecnologia com a educação de forma adequada, sem extrapolar também limites, que eu digo assim, nem é em demasia o uso, mas também nem de menos, porque ele facilita a nossa vida, ele ajuda a nossa gestão e ajuda também no processo de educação. Então, vamos tentar entender, dentro dessa perspectiva, o que acontece. A inovação e a transformação em saúde, ela vem há muito atrás, né? A gente já usa recursos tecnológicos. Eu era enfermeira de UTI, e quem trabalha em UTI sabe disso, a gente atua com a parafernália tecnológica no nosso dia a dia, é o nosso meio. Então, neste momento em que a gente olha para o nosso meio e vê que ele é permeado por tecnologia, nós sabemos que nós estamos dentro dessa transformação. Só que eu preciso me capacitar, eu preciso entender aquele recurso, eu preciso usá-lo de forma adequada. E aí, além dos recursos que a gente já conhecia, né, dos recursos analógicos, a gente tem também os recursos digitais, que vieram a agregar ao ensino toda a sua o seu arcabouço de situações que proporcionam um aprendizado acelerado e de qualidade. Então, a gente não pode ter medo desse advento. Também, nessa questão da transformação, nós pudemos aprender a lidar com o outro de forma digital, né? Então, com outro centro de saúde, com outras especialidades. Quando o meu centro de saúde, o meu hospital não tem aquela especialidade, eu posso ter a contribuição de outros centros. Quantos hospitais, né, aqui no nosso Brasil não fizeram esta junção, esta integração de sistemas, onde um profissional que muitas vezes não tinha na cidade dele um especialista, ele acabou tendo esse apoio, né, de profissionais de outras regiões dentro de um sistema telemonitorado. E a gente também tem o advento da telemedicina, nós vamos falar, o ENEX vai trazer esse contexto, o monitoramento pessoal, individual da pessoa, a pessoa tendo controle da sua própria saúde, em aplicativos e em dispositivos próprios, de uso pessoal. Isso é muito bacana, porque as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. E quando a gente consegue transformar isso em algo que a pessoa também possa colaborar e controlar, é muito bacana, né? E a gente tem os óculos, nós temos os relógios que fazem várias dessas funções. E não longe do Brasil disso acontecer, na China eles já usam esse box que praticamente o paciente não tem nenhum contato com o ser humano, ele entra numa cabine dessa, ele faz vários exames, dentre eles os principais sinais vitais, então exames como glicemia, colesterol, exames que saem de forma rápida o seu resultado, eles conseguem ter rapidamente nessa cabine e olha que interessante, dependendo de como é a análise desse paciente, ele já se conecta com um médico, este médico está numa via
ao vivo, conectado com ele, ele pode conversar com esse médico, fazer uma consulta remota, e imediatamente esse médico já pode prescrever para ele algum tratamento e medicação, e ao sair da cabine, veja ali fora, ele já pode adquirir a medicação ou algum, né, produto que o médico tenha prescrito, que vai fazer bem para ele naquele momento. Então, veja que interessante onde a gente está caminhando, né? O futuro da saúde é isso aí. E quem não estiver antenado nisso vai ficar para trás. Mas essa palestra inicial vem dar a gente vai tentar despertar em você, profissional de saúde, e principalmente você que é professor da área da saúde, docente na área da saúde, esse domínio de técnicas e habilidades para interagir, processar e desenvolver múltiplas competências em variadas mídias. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente domina determinada tecnologia ou determinada mídia, a gente se apega a ela. Nós nos apegamos a essa tecnologia e a gente usa ela ad eterno. Na verdade, a miscelânea que a gente fala, né? A vasta rede de recursos que nós temos para utilizar em educação, precisamos ter esse letramento, nós precisamos conhecer, nós precisamos ter um domínio desse letramento para eu poder ajudar o meu aluno a percorrer esse caminho. Hoje, essas gerações que estão vindo, principalmente as gerações, né, né, de 2000 para cá, vamos colocar assim, é uma geração totalmente diferente daquela geração que você que tem aí quase 50 anos, vai pensar. Porque nós trabalhamos com o que era analógico. Os alunos de hoje trabalham com o que é digital. Eles não precisam estar dentro de uma biblioteca para eles poderem ter um conteúdo. Mas essa destreza do professor em ajudá-los a ter um conteúdo de qualidade, aí é que está a dica. Então, a capacidade de localizar e filtrar adequadamente, né, e criticamente alguns sistemas computacionais. Então, como que eu vou usar um sistema de forma adequada? Isso o professor tem que ter esse letramento. A gente usar, né, e assim, essa questão que eu estou falando para você, ele trata de uma cultura nascida na era digital, de usar recursos que complementem o que eu faço no real, no mundo real, nesse mundo virtual. Então, veja que bacana, antes a gente aprendia, né, num ser inanimado, num cadáver, num protótipo, a anatomia, a fisiologia. Hoje a gente tem protótipos animados. No mundo virtual, ele nos traz a possibilidade de ver por dentro, sem precisar estar dentro do corpo humano efetivamente, porque é tão realista, é tão real, que parece que a gente realmente está vendo, não no mundo virtual. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que nós, professores, nós que criamos esse mundo digital que a gente deseja, a gente insere os alunos nesse mundo. E quando a gente insere os alunos nesse mundo, é que é bacana. Porque eu crio esse mundo diverso, eu posso criar games, simulação, eu posso criar abstrações para que a compreensão fique melhor. Eu posso usar isso em vários níveis de educação. Eu não preciso ter só na educação formal, eu posso ter na educação técnica, na educação básica, inclusive, quando as crianças estão aprendendo sobre saúde, sobre a própria saúde, e também quando a gente está na universidade, se formando um profissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, por que não aprender baseado em projetos, baseado em simulações, em que eu não leve risco ao indivíduo que vai ser assistido por mim e, ao mesmo tempo, eu consiga agregar conhecimento dentro deste cenário. Passando nessa situação, passando por essa visão, a gente tem que entender que o professor assume o papel de protagonista dentro da mediação, ele é o mentor e ele é o orientador para o uso consciente desses diversos recursos que nós estamos aqui colocando. Se ele é eu falo assim, é um maestro, né, que rege todo esse arcabouço de tecnologias que a gente pode usar para o ensino, ele tem que dominar.
Ele tem que entender, ele tem que compreender que o papel dele, além de mediar e de orientar o aluno, é de dominar aquela tecnologia. Muitas das vezes a gente vê acontecendo o inverso. Isso não é ruim, o aluno ensinar o seu mestre. Não é ruim, mas o seu mestre, quem é mestre, tem que entender que dominar essas tecnologias é um dos fatores que o manterá vivo e ativo no cenário e no mercado de trabalho. Porque é esse o cenário que hoje nós temos, né? Quando a gente fala de telemedicina, os cursos de saúde já trazem a telemedicina como uma disciplina em que a gente precisa entender o seu contexto. Muitos, às vezes, vão contra ou não entendem, mas assim, você foi a fundo? Você foi buscar? Você foi ler? Você foi ver o que as pessoas têm feito? Há controvérsias, há coisas boas, há coisas ruins. Você tem que saber, entender, interpretar esse cenário para você conseguir caminhar com o seu educando, né, com o seu aluno dentro desse universo. E aí você imagina o papel de quem capacita quem é já um profissional, né? Quem capacita médicos, quem capacita enfermeiros, quem capacita nutricionistas. Esse profissional, além dele ser um bom profissional na área que atua, né? Porque ele acaba sendo uma referência pela própria trajetória que ele teve, você imagina ele compor isso com um ambiente tecnológico, compor isso com estrutura adequada para gestão, para assistência desses profissionais que já atuam. E muitas vezes eles também não dominam a tecnologia, mas precisam dominar. Então, como a gente faz? Como a gente vai fazer nos nossos hospitais, nas nossas clínicas, para inserir essas pessoas nesse momento em que a gente está de transformação digital? É um momento em que nós precisamos acelerar tudo o que a gente faz. É um momento que a gente precisa entender que o que a gente faz é importante para o cenário de saúde, porque vai ser melhor para o nosso usuário, vai ser melhor para o nosso paciente, isso é que conta. Então, professor, você nunca vai ser substituído por uma máquina, eu ouvi demais isso no meu dia a dia na universidade. Não, a máquina não vai te substituir, não tem como isso acontecer, mas aquele que não tiver o letramento digital poderá sim ser substituído. E por que eu digo isso? Por que eu falo, professor, se você não tiver um bom letramento digital, game over para você. Por quê? Porque é essa a transformação que a gente precisa no ensino. A gente precisa que o professor, ele não pense que a máquina vai substituir, mas que ele domine a máquina para o seu benefício, para a sua aceleração do que você faz, para te acelerar na sua forma de ensinar, na sua forma de lidar com o seu aluno. É isso que a gente espera na educação mediada por tecnologia. Eu já fiz várias consultorias em universidades, em escolas, relacionadas ao advento e à inserção da tecnologia no ensino. A gente ainda tem muito a fazer, gente. A gente ainda tem muito a aprender. Nós aprendemos uns com os outros. E você estar aqui num evento como esse, certamente vai mostrar e está mostrando que você está preocupado com isso, que você quer melhorar cada vez mais. Então, o que muda, né? O que continua e deverá ser aprimorado nesse meio? O tempo, corre. E o tempo não só corre, como ele nos empurra, né? Porque eu vou falar assim para vocês, tem gente que ajuda, tem gente que puxa, mas a gente não pode só ser empurrado. A pessoa vem atrás, vai, filho, senão você não... Não, a gente tem que entender que é nosso papel prosseguir, é nosso papel avançar. Então, primeira coisa que eu falo para vocês é que a aprendizagem, ela não pode ser solta. A aprendizagem não pode ser simplesmente uma mera informação, assim, eu coloco a informação à disposição, falo para o meu aluno, lê tal artigo, lê tal coisa, vai na internet tal lugar. Não, eu tenho que controlar esse processo. E ao controlar esse processo, o que eu vejo dentro desse cenário? Eu vejo um cenário, primeiro, de múltiplas formas de avaliar. A análise pode ser individual ou coletiva. Ela verifica perfis e ritmos de aprendizagem. Então, olha qual que tem que ser a preocupação, e eu estou falando isso no ensino formal e no corporativo, hein? Eu não estou falando só no ensino de graduação, no ensino de pós-graduação, eu estou falando também, você que é do ensino corporativo, tem que pensar nisso. A personalização do ensino. Muitas vezes a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, como se todo mundo tivesse a mesma dificuldade, o mesmo nível de aprendizagem ou a mesma deficiência cognitiva. Eu preciso entender quem é esse meu público-alvo. O ensino adaptativo vai proporcionar isso.
Quando que eu vou usar determinadas mídias, determinados conteúdos online para poder fazer esse cenário caminhar? E scores de desenvolvimento, eu tenho que criar esses scores. Então, não é somente que eu falo assim, muito, o pessoal briga comigo quando eu falo assim, eu já fui enfermeira de educação continuada, por exemplo, durante muitos anos, e a gente fazia diagnóstico, né, levantamento de necessidade de treinamento, diagnósticos de treinamento, e muitas das vezes a gente atrelava aquele hora-homem treinamento, ou número de treinamentos realizados no mês, para compor um indicador que era para acreditação, que era para certificação. Gente, não podemos fazer isso. Nós trabalhamos com vidas. E quando eu falo de aprendizagem, eu estou falando seriamente de aprendizagem. Eu estou falando de scores de desenvolvimento reais. O que eu quero de competência, de análise de competência do indivíduo que cuida do outro, do indivíduo que é um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, que cuida do outro. Que score de desempenho essa pessoa tem? E eu preciso, dentro das minhas instituições, esclarecer muito bem isso. Isso tem a ver com esse letramento que eu falei para vocês. Quem baliza tudo isso? Então, os hard skills, e a gente tem que falar de hard skills, a formação que tivemos, a formação que damos, o certificado, né? Aquilo que a gente carrega no ombro de certificado, que eu coloco na parede, que eu domino, aqueles meus hard skills que todo mundo vê, o doutor na frente, o mestre na frente, aquilo é lindo e maravilhoso. É lindo e maravilhoso, porque é um percurso, uma trajetória que nós que somos da academia, nós que somos do corporativo, a gente preza muito, porque foram trilhas que percorremos para alcançar determinadas competências. Mas nós não podemos deixar de olhar os soft skills, que a maioria das empresas tem dificuldade com isso. Quando a gente capacita as pessoas, ou quando a gente olha para esse cenário, os soft skills são deixados de lado, que é a criatividade, né, as pessoas serem mais resilientes, terem boa liderança, saber trabalhar em equipe, em time, ter boa comunicação. Esses são os maiores problemas das empresas. Então, como que eu professor, eu vou ter competência o suficiente para abordar todos esses pontos e entender que isso é necessário de um processo multicompetência de um profissional de saúde ou de um profissional como eu, o professor. Então, dependendo desse cenário, dependendo de como a gente trata, só um momento, dependendo de como está esse cenário, a gente acaba olhando que eu preciso criar um radar de multicompetência individual. Seja ele do seu colaborador, seja ele do seu aluno, seja ele seu. Olha só que bacana, isso aqui é tão simples, gente. Eu criei esse videozinho só para você entender que num simples Excel, e com certeza tem gente aí que aprimoraria isso daí muito mais. Tem softwares já que fazem isso, mas eu estou mostrando para vocês que num simples Excel você faz isso aqui, ó. Olha o que você faz. E eu vou pedir para o El, que está aqui me ajudando. O El, por favor, me sinaliza o horário, tá? Que eu tenho aí meia horinha para a gente poder depois conversar. Olha que bacana nesse vídeo que mostra que quando eu determino scores de competência em determinadas linhas que eu estou avaliando, o que eu vou ter ali? Eu vou ter um radar de multicompetências. O que você está vendo ali do lado é, quanto mais longe eu estiver do centro, melhor o meu desempenho. Quanto mais próximo do centro, pior é o meu desempenho. Então, se eu olhar um radar como esse de um aluno, ou meu aqui, eu vou falar, puxa, eu preciso melhorar no meu detalhismo, na forma de eu detalhar determinadas ações ou tarefas. Nossa, eu preciso ter uma comunicação escrita melhor, porque eu sou boa em criatividade, eu sou boa em trabalho em equipe, eu sou boa em pontualidade, mas as outras, o que me mostra dentro de um cenário que eu preciso melhorar? Olha que legal a gente poder fazer um radar pessoal e um radar de multicompetência individual de cada. Mas veja, o que é importante? Eu levantar essas competências que eu quero chegar com o meu aluno, que é isso que a gente faz aqui, né? Alguns dos recursos que eu uso, e a gente usou bastante, eu aprendi isso muito com o Dr. Paulo Nguyen, que é um professor magnífico, muitos de vocês devem conhecer, da Faculdade de Medicina da USP. Eu aprendi, por exemplo, a trabalhar com votadores como recurso cognitivo, para a gente poder trabalhar essas competências. Mas o que o votador tem a ver com isso, Raquel? O pessoal da USP, lá junto com a coordenação do professor Chau, eles usam um votador específico que eles fizeram, mas um votador você tem vários componentes que vocês podem usar nessa mesma visão. Então, a gente une os principais aspectos
para usar nos votadores. Então, a aprendizagem se torna mais prazerosa e significativa, ela é realizada por meio de trocas, né, de saberes, de experiências entre os próprios alunos, os indivíduos. A gente tem também a ideia, né, que ensinar questionando é um fator de aprendizagem. Então, o aluno que faz boas perguntas é um aluno que está aprendendo. Então, tenta fazer seu aluno também compartilhar, ser ativo, instigue ele, né? Desafie ele a fazer perguntas para o conteúdo, a fazer perguntas para esse cenário, né? Porque isso desenvolve um senso investigativo e de curiosidade. O votador, quando a gente usa, eu vou mostrar qual é o recurso, como é que a gente faz, ele desenvolve habilidades sociais e cognitivas, a interatividade, né? Você faz ele interagir com o recurso, com o conteúdo, com os demais alunos, com o professor. Isso promove a metacognição, que pressupõe que, e a gente pressupõe que isso diminui a curva de esquecimento só pelo fato de eu revisitar o tema para eu poder fazer um bom questionamento, para eu revisitar o tema para eu fazer uma boa votação, para eu continuar o meu ensino de forma adequada. E como que é feito isso? A gente usa dois tipos, o votador de dúvida e o votador de opinião. Nossa, mas Raquel, isso parece tão simples isso? Eu não dou esse nome, mas eu uso determinadas estruturas que me ajudam. Ah, tá. Mas quando eu faço uma estruturação sistematizada de processo cognitivo, o votador de dúvida ele tem que ter pelo menos 3 itens, que são esses que eu vou falar para você. Revisão do conteúdo, que estimule, né, para revisitar o tema. Então, é uma base, a base é o teu conhecimento âncora, ou visitas prévias ao conteúdo que você ministrou ou disponibilizou para o educando. Isso estimula a manifestação e uma posição através de questionamento. Então, a revisão do conteúdo é o primeiro ponto do votador de dúvida. Eu só tenho dúvida se eu entendi o conteúdo. Se eu não entendi, a minha pergunta vai ser básica, a minha pergunta vai ser muito ínfima. Outra coisa, maior participação. Quando eu incito o aluno a participar, a tirar dúvidas e a colocar seu ponto de vista, ele vai explorar o entendimento sobre o assunto de forma bem imparcial. Coisa que muitas vezes não acontece em sala de aula, quando nós estamos todos juntos. Por vergonha, por não querer se expor. No meio virtual, isso realmente acontece. O aluno participa, né? De forma individual ou coletiva, ele evita, né, essa exposição pessoal e amplia a segurança emocional, inclusive socioemocional, porque ele está participando de uma interação, mas ele tem a opinião própria, ele tem a dúvida própria, e aquilo vai ser compartilhado de uma forma muito tranquila. E também uma visão sistêmica. Visão sistêmica em que sentido? A gente tem como desenvolvimento do senso investigativo e reflexivo. Quando eu faço boas perguntas, né, o participante acaba tendo uma visão global do assunto, alinhado ao objetivo da educação, obviamente, porque você sempre, quando vai propor algum ensinamento, você tem um objetivo ou quer chegar em determinadas habilidades. Veja que a gente tem o votador de opinião, aí sim que é interessante, porque o votador de dúvida, ele vai trazer uma pergunta sobre o assunto que ele não sabe responder. Já o votador de opinião, ele traz um brainstorm digital, que é muito bacana, né? Aí, o que acontece? A gente tem a síntese colaborativa do conteúdo, esse brainstorm digital acontecendo de que forma? Eu levanto uma categoria na minha disciplina ou um tema que eu vou abordar com os alunos. De forma, né, que já foi estudado, de forma estruturada, você faz o aluno levantar 3 opiniões sobre aquele tema que você abordou. Quais são eles? Dados mais relevantes que convergem, né, com o conteúdo, objetivos educacionais, aspectos mais importantes. Outro dado que ele levanta é quais os conteúdos abordados que não podem ser esquecidos, aqueles que são imprescindíveis, o aluno não pode deixar de ver, que afasta, né, as falhas de execução, e conteúdos que precisam ser aprofundados, conteúdos de aprimoramento, de apropriação do próprio conteúdo, né? Então, assim, o que eu preciso aprofundar que ficou superficial para mim, eu não entendi bem, eu não fiquei contente com o meu entendimento, quais ferramentas, quais subsídios, quais conteúdos a mais eu posso ter, e aí o votador de opinião vai trazer esse contexto.
Dentro disso, a gente pensa num monitoramento ativo, né, cognitivo, e isso a gente chama de metacognição. Veja, o que eu trago aqui para vocês? Que quando a gente trata de metacognição, é eu entender que eu não sei determinadas coisas. Não é simplesmente assim, sei ou não sei. Sei, né? Não, é eu realmente colocar num ponto assim, ó, isso eu não sei. Isso eu não consigo entender e eu preciso aprofundar. Isso a gente precisa lidar no dia a dia da saúde. Porque tem muita gente na saúde que fala, passa meio desapercebido, fala, parece que já sabe tudo, parece que está tudo... Não é assim, gente. Né? A gente precisa entender que o cenário da educação e saúde ele é muito mais complexo do que qualquer outro serviço, que também tem as suas particularidades, mas a saúde tem muita importância. Então, na gestão em saúde, infraestrutura de serviço de TID, capacitação continuada de educadores, atualização de currículo versus benefício, práticas de treinamento voltadas para questões mais híbridas e formas de avaliação por competência são as principais necessidades de mudança para a educação de qualidade em saúde. E nesse sentido, já indo para o finalzinho aqui da minha exposição, daqui a pouco a gente vai responder algumas questões que vocês possam estar fazendo aí, eu deixo aqui, e aí eu queria a participação de vocês. Vê se você consegue entrar nesse mente.com e usa esse código que está aqui, 1402457, e coloque ali 3 palavras, você vai colocar 1, 2 e a terceira, sobre a minha competência digital em saúde e eu vou voltar aqui, só para mostrar o que foi o resultado. Nuvem de palavras. Assim, poucas pessoas participaram, mas poucas do cenário que a gente tem já trouxe um resultado muito legal, que é o resultado que a gente espera que as pessoas imaginem no seu dia a dia. Olha que bacana, vê se dá para ver aí, Está conseguindo ver? Dá para ver, sim. Olha aqui que legal. O que apareceu como primeiro item maior aí, Curiosa. A minha competência digital no seu dia é curiosa. Quando a palavra num cenário de nuvem de palavras, quando ela aparece maior, é a que mais as pessoas colocaram, é a que mais se repetiu, né, dentro da votação. Mas olha que bacana, curiosa, eu sou curiosa. Talvez não seja competente, mas curiosa eu sou. Gente, que legal isso. Porque ser curioso, eu falo para vocês, ser curioso é muito importante. A gente precisa ser curioso para a gente aprender, senão você ficar ali quietinho no seu canto, você não vai aprender nunca, né? Aí outra situação, que bacana, flexibilidade, preciso discutir mais, colaboração, a minha competência digital é criativa, olha, é muito legal, né? Crítica, olha que interessante que apareceu a palavra crítica. Se a sua competência digital em saúde é crítica, é muito bom isso, porque também é aquilo que eu falei, não cabe tudo em qualquer coisa. Tem muita gente usando o recurso digital, na assistência e na educação, de forma, às vezes, sem pé e sem cabeça. A gente precisa entender que o recurso digital, ele vem sim ajudar, ele é um apoio, ele é um meio, ele não é nem início e fim. O início e fim está na tua mão, meu filho. O início e fim está com você. Olha que legal outra coisa que apareceu. Fundamental hoje, concordo com quem pôs isso, é uma meta a competência digital. Precisa de alinhamento, satisfatória, consciente. Puxa, olha quanta coisa legal que surgiu na nossa nuvem de palavras. Em desenvolvimento e facilidade também é incrível, né? Acho que criatividade e em desenvolvimento é de tudo. Eu acho que estamos todos nós, viu? Quem colocou essa, legal, porque todos nós estamos nesse em desenvolvimento, certamente nós, apesar de sermos potenciais educadores, todos nós profissionais de saúde sermos, gente, quem está na gestão, quem está na assistência, quem está na própria educação, não tem jeito, nós somos educadores na comunidade, educadores dos nossos pacientes, educadores dos pares. Nós precisamos entender o que que nós estamos nos propondo a fazer. Então, seja de que área você for, seja de que cenário você é da área nutricional, fisioterápica, psicologia, enfermagem, medicina, o que você estiver fazendo, é da gestão de hospital, é administrador hospitalar, você precisa ter competência digital. Então, eu agradeço muito quem participou aqui, desse nosso brainstorm aqui, foi muito bacana.